Tocando na Ferida mandou. Primeiro, garoto é my eggs, falando do Hugo. Ele tem a mesma idade do Donnarumma. É fraco, técnico e mental. Segundo, River Plate 8-1. 47 do segundo tempo, mordendo. Flamengo 1-0 aos 5 do primeiro tempo. Liga o modo Arão. Assim, é uma parada que a gente já vem debatendo e discutindo há um bom tempo, mas realmente a parte física do Flamengo tá um negocinho meio indigesto, né, Alan? Porque não tá legal, não. O Flamengo tá correndo errado e, assim, a parte física ela também é muito potencializada pela parte da organização, né? O Flamengo, em alguns momentos do jogo, parece que alguém vai ali na parede, desliga o disjuntor, apaga a porra toda e vira um pane, um surto geral em todos os setores rubro-negros, né? Exatamente isso, Cleitinho. Assim, a parte física já não é das melhores. E, para piorar, ontem o que a gente viu foi justamente isso. São jogadores que precisam se provar ainda, Cleitinho. São jogadores que estão tendo a oportunidade. Irmãozão, abraça aquilo ali como se fosse a última oportunidade da sua vida. Abraça para poder cair nas graças do torcedor, para poder servir como uma opção. Cara, o que aconteceu no jogo do Isla contra o Palmeiras? Isla estava morto com farofa. Eu já não queria mais ver o Isla com a camisa do Flamengo. A torcida inteira não queria mais ver. O Isla fez uma puta de uma partida. Ele incorporou alguém, porque ali não era ele, né? De repente veio um irmão gêmeo dele, veio um sósia, né? De repente o sósia que ainda não é conhecido pelo time de sósia aqui do Rio de Janeiro, né? Do Gabigordo. E aí veio um sósia do Isla e jogou a partida diante do Palmeiras. Irmão, arrebentou. Jogou muito. A ponto de falar, caralho, será que o Isla voltando? É aí, irmão, sabe aquele... assim, sabe aquelas pessoas que antes de infelizmente, de falecer, elas têm uma melhoradinha, sabe? Tem pessoas que assim, ficam internadas há muito tempo e aí, infelizmente, elas dão aquela leve melhora, tipo assim, a ponto de se despedir e aí, infelizmente, depois elas acabam, né, falecendo, vindo a óbito. É exatamente o que aconteceu com o Isla. Exatamente. O Isla não tem condições de permanecer no Flamengo. Mas naquela partida contra o Palmeiras, ele deu uma falsa impressão de que pudesse, nessa parte final do contrato ali, ter um sopro de vida, né? O último suspiro, como o André Pereira muito bem colocou aqui, e isso não aconteceu. Então, amigão, não dá. Aí você vê outros jogadores que entram, Cleito, e entram sem vontade de fazer a coisa acontecer, sem vontade. Tem jogador que não consegue mesmo porque tá mal, tá ruim. E é o caso do Marinho. Não foi que eu vi ontem no Maracanã falta de vontade do Marinho, Cleito. Não, ontem eu não vi. Ele até correu muito, mas corre errado. Ele não tem leitura de jogo nenhuma, não sabe se posicionar, erra tudo que tenta. Não dá, desculpa, não dá para contar com o Marinho. Não dá. Então, Cleito, o jogo de ontem serviria para alguns jogadores colocar na cabeça do Paulo Souza o seguinte, tô aqui. Se precisar, eu tô junto. Me usa, me utiliza, porque eu tô a rolo, eu tô pronto para jogar. Mas não. A gente viu aquela tiriça, aquela preguiça, aquela bolinha, sabe? Aquele time arame liso que foi rotulado lá atrás, na época do Zé Ricardo ainda, passou pelo Barbieri, e aí aquele time que fica girando bola para cá, gira a bola para lá, gira a bola para cá, gira a bola para lá, aí consegue uns chutinhos ou outro. Desculpa, cara. É verdade. O Lázaro ontem perdeu o gol na cara do gol. Irmão, aquilo ali, o gol gigante, dá um tapa na bola e corre para o abraço. E o Lázaro perdeu um gol cara a cara. Outros perderam também. Mas mesmo assim é muito pouco para um adversário tão frágil o qual a gente enfrentou, Cleitinho. Não, eu concordo, Alan. Assim, tem alguns detalhes. Como o exemplo que você citou, por mais que o Lázaro tenha perdido alguns gols, mas foi um moleque que durante toda essa passagem do Paulo Souza foi quem, no momento de oportunidade, falou: opa, tô aqui, quando precisar pode contar comigo. O próprio João Gomes, que começou a perder um pouquinho de espaço recentemente, ele vem jogando, mas em alguns jogos nem titular foi sempre um moleque que se mostrou muito centrado e focado para mostrar que tem chance, tem vez no Flamengo. Mas acho que o melhor exemplo disso tudo é o Rodrigo Caio, Alan. O Rodrigo Caio passou um longo período afastado, por mais que ele tenha muita competência técnica, é um cara que começou atrás da fila e o Flamengo contratou um monte de zagueiro. É nesse ponto que eu quero chegar, entendeu? O Flamengo contratou alguns zagueiros de um potencial melhor, que deixa o gap para o Rodrigo Caio um pouco menor.
Só que o Rodrigo Caio, em 2 jogos, ele falou pro Paulo Souza: irmão, quem vai jogar do meu lado, o problema é teu. Eu vou jogar. Porque o Rodrigo Caio é diferenciado, entendeu? É um maluco que, por mais que tenha voltando de lesão, é um cara diferenciado. Mas ele podia voltar, Alan, às coxas. Ele podia voltar no mesmo ritmo dos demais jogadores. Mas não, o maluco focado, centrado, profissional, o maluco voltou comendo a grama, voltou comendo a bola e tá aí o resultado. Foi poupado ontem, mas eu tenho certeza que contra o Fluminense joga, porque é muito, muito bom jogador. E assim, é uma pena esse cara conviver com tantas lesões durante a carreira. Porque assim, muito bom dele estar no Flamengo, mas ele era jogador para estar em time grande da Europa, cara, porque ele é diferente. É um maluco muito bom. Então, mas é o que você falou, ele é diferente. Mas não dá pra gente pautar todos pelo Rodrigo Caio. Sabe por quê que eu tô te falando isso? Você pode pegar outros jogos, eu já falei isso lá atrás. Eu lembro que até um Flamengo Internacional, que o Rodrigo Caio estava afastado um tempão, eu digo, vocês são malucos, botar o Rodrigo Caio, tá muito tempo parado, o Guerreiro vai deitar nele. Ele botou o Guerreiro no bolso no Maracanã. Tava com um caralhão de jogos. O Rodrigo Caio, se você pegar, e ele é um jogador que se ausentou muito no Flamengo, se você pegar as voltas do Rodrigo Caio, todas as partidas dele foi bem. Ah, teve um jogo que ele foi expulso, mas tava jogando pra caralho. Ele tava um pouquinho atrasado no tempo de bola, e aí ele fez 2 faltas praticamente iguais, que levou ele a tomar o segundo cartão amarelo. Beleza, mas ele volta bem, Cleitinho. Ele costuma voltar bem, diferente dos outros jogadores, que precisa se readaptar, que precisa de ritmo de jogo. Agora, vou te dar então um outro exemplo. Vou usar o exemplo do Rodrigo Caio, que para mim ele tem que ser tido como o diferente, como jogador ímpar, porque não são todos que conseguem. Vou te dar um que tinha me causado uma impressão horrorosa, Cleiton. Uma impressão horrorosa. Se tem algo de bom que a gente pode falar ontem, é a partida do Ayrton Lucas. Puta que pariu, irmão. Desculpa aí o francês. O que o Ayrton Lucas tá jogando... Alô, Felipe Luiz? Senta, parceiro. Senta e esquenta o banquinho, porque eu vou te dar o papo. Vou te dar o papo de amigo, meu parceiro. Vou te dar o papo de irmão. Você não vai pegar a posição do moleque. O moleque deu um vigor físico. O moleque consegue ter a leitura correta defensiva. O moleque conseguiu dar velocidade na esquerda que nós não vimos há muito tempo. E a contrapartida ainda, Cleitinho, ele te entrega ofensivamente, porque ele ainda sabe jogar de forma ofensiva. Então, eu, que havia ficado com uma impressão muito ruim do Ayrton Lucas na primeira partida que ele fez, porque a minha expectativa estava lá em cima, todo mundo falando muito bem do moleque. Como eu não acompanho muito futebol internacional, eu não conhecia o Ayrton Lucas da forma que alguns aqui, né, que acompanham o futebol internacional, acabam vendo. E aí, o que eu fiz? Eu botei meu sarrafo lá em cima, minha expectativa. No primeiro jogo, eu falei, puta que pariu, esse Zerro bobo. É esse aí que é o cara? Top. Falei, ó, não vou ter minha opinião formada ainda pelo cara. É muito cedo para que eu possa falar qualquer coisa. Muito tempo parado por causa de uma lesão. O cara vai ter que voltar. Mas aí, depois da segunda, ele deu uma melhoradinha. Nada demais. Depois, terceira, quarta, quinta, emplacou 3 partidas maravilhosas do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, para mim, ontem foi um dos destaques da equipe ontem, sem sombra de dúvida, Cleitinho, de tudo que a gente viu ontem no Maracanã. Esse moleque já começa, né, a me encantar jogando pela esquerda. Eu acho que nessa posição, o Flamengo foi assertivo. Eu acho que tem tudo para esse moleque aí, né, brilhar com a camisa rubro-negra. Alan, lembra quando o Felipe Luiz chega e aí ele começa a jogar e tem aquele ao fatídico, famigerado 3-0 pro Bahia, né? Que tem aquela cena marcante que é ele tentando voltar desesperadamente para recompor a linha defensiva. Só que ele estava muito tempo sem jogar, estava mal fisicamente e ele não conseguia jogar. E aí veio 1, também 2, 3, 4. O Ayrton Lucas está trilhando um caminho muito parecido com o que o Felipe Luiz fez no Flamengo. E eu vou te dizer, tecnicamente, ele não deixa a desejar em absolutamente nada com relação ao Felipe Luiz. Mas, assim, eu digo isso por quê? Por conta da idade dele. É um garoto. Eu não acompanhei ele jogando na Europa. Se eu falar que vi todos os jogos do Ayrton Lucas jogando na Europa, eu vou estar mentindo para você. Só que eu lembro do Ayrton Lucas no Fluminense. E sempre foi um moleque que sempre me chamou a atenção. Não defensivamente, mas ofensivamente. O cara que joga cartola, hoje eu até voltei a jogar, mas assim, nem me importo muito. Mas antigamente eu gostava de jogar cartola. E aí eu ficava sempre reparando nos jogadores que eu escalava, eu assistia um jogo ou outro, e eu ficava, caraca,
sempre colocava esse Ayrton Lucas e o moleque sempre pontuava bem, sempre ia colocando e ia pontuando bem. Quando ele volta e você fala, eu também concordo. Eu acho que a virada de chave dele foi no jogo que ele entra no lugar do Felipe Luiz contra o Botafogo. Ele entra contra o Botafogo e o Flamengo começa a produzir igualmente dos dois lados, com muito volume. E eu falei, porra, agora vai. Aí veio 1, 2, 3, 4 e o moleque cresceu. Esse garoto ainda não tá no auge, tá, Alan? Porque fisicamente tu vê que ele ainda dá umas esbarradas. No que eu quero dizer, ele começa bem pra caraca. Tem um momento do jogo que tu sente que tá cansado, mas ele não pode sair porque não tem quem colocar. Então ele tem que ir até o final. Não tem quem pôr. Então ele vai até o fim. Quando ele cai ainda fisicamente, porque ele não tá no auge, tu sente que ele às vezes dá uma falhada, que às vezes vem um momento de um lance que ele dá uma hesitada. Teve um lance do jogo que o cara saiu frente a frente com o Hugo, que é meio que uma falha dele. Ele disputa ali a bola com o maluco, o cara ganha na sorte, dá o passe e o cara isola a bola. Beleza, já era bem para frente do jogo. Mas no início, é um cara que vai, defende, vai pro ataque, do nada o cara tá cruzando bola, ele participa na criação da jogada, quando tu pisca, o cara tá fazendo cobertura de zagueiro dentro da área. O moleque, assim, é sobrenatural que ele tá jogando mesmo. Muito bom jogador, e eu espero que o Flamengo contrate no final disso aí tudo, porque é só um empréstimo, né, pelo que parece.